olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Embora o tempo seja linear, os recomeços parecem ser inevitáveis. O ponteiro que marca os segundos de um relógio gira sempre recomeçando do zero a cada minuto. Mas recomeçar também é uma arte que requer sabedoria, humildade, desejo de mudança, senso de direção. Max Cardoso parece ter aprendido cedo essa capacidade. Eu sou a Gi Palerme e este é o Trajetória. Seja bem-vindo, fica conosco. Ai, Max, que maravilha, que coisa boa. Eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigado. Assim, daqui do meu cantinho, né? Obrigado. Daqui do meu cantinho, eu era muito assídua do Terça Livre. E aí, Olha só, assim, eu pensei, gente, pelo pouco assim que eu acompanhava você contar algo pessoal ali, né? Nos comentários, nas notícias ali, no dia a dia, eu falei, gente, eu acho que a história do Max, ela vai, assim, contribuir, vai casar com esse projeto meu, né? A ideia, Max, é assim, a gente sabe que na vida, todo dia é uma pedra que a gente vai tropeçar, que a gente vai cair, mas que pode ser uma oportunidade de um degrau para a gente se lançar para um outro nível, né? Então, a ideia desse projeto é essa: a gente conseguir pegar experiência com aquilo que o outro tem para passar, aquilo que o outro possa contar da própria história de vida, que sirva de motivação para a gente sair de si mesmo, sair do entorno ali do nosso próprio umbigo, muitas vezes correndo atrás do próprio rabo, né? Que a gente fica. Verdade. Não é, Max? Verdade. E aí, com a história do outro, a gente conseguir se lançar. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Inclusive, eu acho que eu tive um exemplo assim de superação dentro da minha família, né? Que foi meu pai. Meu pai, assim, a história dele também é incrível. Acho que até vale a pena depois, se você quiser, eu passo o contato dele. Mas só para vocês, assim, dar uma resumida aqui, porque às vezes as pessoas, elas meio que se limitam, sabe? As pessoas, elas têm uma visão bem limitada das possibilidades que ela pode fazer, né? Ah, eu tenho que ser isso, né? Eu vou ser aquelas opções de emprego, né? Ou seja, aquelas opções de trabalho, né? E fora daquilo ali não tem mais vida para mim. Isso é errado. Isso é errado, sabe? Porque cada um, mesmo que você tenha o mesmo trabalho, né? Cada um vai colaborar de um jeito muito único, né? Cada ser humano, ele tem um jeito muito único que ele vai colaborar, e digo mais, só você vai poder fazer aquela missão. Não adianta você achar assim, mas teria outro que poderia fazer melhor. Não, não, não. O seu jeito específico, cada momento da sua vida, ele molda a pessoa que você é. Né? Eu tive essa experiência em casa, porque o meu pai, ele era projetista de tubulação, né? Ele trabalhou por muito tempo ali na década de 90, e aí depois, o que aconteceu? Ele ficou desempregado, ficou bastante tempo desempregado, e aí ele começou a trabalhar com uma coisa que ele gostava muito, que é até surpreendente, as pessoas ficam surpresas, com pipa, sabe? Pipa, brincadeira de criança, de soltar pipa. Sim, ele começou a trabalhar com festivais de pipa, ele conseguiu um contrato com uma linha, né? A corrente que faz linha de pipa, faz linha de costura, né? E ele conseguiu um contrato com ela para ele não deixar a pipa morrer, porque era uma grande indústria, né? A linha de pipa é uma coisa que vende no Brasil inteiro, ou seja, é uma indústria muito grande, né? E aí ele começou a trabalhar com isso, fazer a recreação em shoppings, fazer oficina de pipa, ensinando para as crianças
como é que faz, né? Tanto que depois, quando vieram, né, na área dele, que era desenhista, né, de projetista de tubulação, para chamá-lo para trabalhar de volta, ele não quis, ele não aceitou. Ele falou, não, isso aqui eu estou fazendo o que eu amo, agora eu sou muito mais feliz do que antes. Ele nunca nem... Eu não volto atrás, não. Ele nunca nem imaginava. Olha, ele teve que abrir uma microempresa e quando ele chegou no banco, né, para ver o KNAI, não existia o KNAI do que ele fazia. Né? Inclusive, eles duvidaram, eles acharam que era até um tipo de armação que meu pai estava criando. O senhor está zoando, o senhor está trolando. Fazer alguma coisa criminosa. Aí ele teve que levar as fotos dos eventos, sabe? Das coisas que ele fazia. E ele falou, nossa, realmente. Olha, eu sei que isso... Meu pai já foi em festival de pipa na França, representar o Brasil. Ficou em 3º lugar lá. Olha. Ele já foi campeão mundial de pipa 2 vezes na Índia. Tá? O Brasil já foi campeão mundial de festival de pipa 2 vezes na Índia. A gente nem sabe, a maioria das pessoas nem sabe. Né? Então, eu nem sabia que existia festival de pipa. Pois é, para você ver. Olha, é bem concorrido, viu? Vem gente do mundo inteiro, tem vários países. Né? Na França é de 2 em 2 anos, é o mais importante, e na Índia é de ano em ano. Né? Então, assim, meu pai, eu acho que eu tive um exemplo dentro de casa, sabe, de alguém que se superou. Né? A gente chegou a um ponto, quando meu pai ficou desempregado, que meu pai comprava um pão de manhã, porque só tinha dinheiro para um pão, dividia no meio, metade para mim, metade para minha irmã, e ele e minha mãe não ficavam sem comer. Eu era criança e eu nem me dava conta, né? Nem me dava conta do que estava acontecendo. Não tinha noção, né? Só fui saber depois, porque eu não passei fome, mas meus pais chegaram a passar fome para poder dar comida para a gente. Foi um período curto, né? Muita gente ajudou, as pessoas da igreja ajudaram, foi um período bem curto que foi o pior. Né? Mas aí depois, com todo esse trabalho que ele fez, né, ele mudou a vida dele, hoje ele é extremamente realizado, continua trabalhando com isso, e já tem aí, eu acho que uns 25, né, quase 30 anos trabalhando com isso. Então, eu tive um exemplo, sabe? Eu tive um exemplo dentro de casa que sempre me motiva. Né? Eu falo que eu tenho muito orgulho do meu pai. Né? Meu pai, para mim, ele é essa pessoa assim, que eu tenho como norte, sabe? De saber que não posso desistir e que sempre há um caminho. Né? Deus sempre vai abrir algum caminho para a gente. Né? Ou seja, se está tudo fechado, se está tudo, né, na pior maneira possível, humanamente falando, né, confia e faz a sua parte, né? Óbvio, né? Não é para ficar sentado esperando cair do céu. Né? Deus não age assim. A gente faz, eu falo isso muito para minha esposa, amor, vamos fazer a nossa parte e deixa o Espírito Santo fazer a dele. E sempre faz. Sempre faz. Isso é uma experiência que eu tenho assim, muito forte na minha vida. Eu, desde criança, eu queria ser cientista. Eu brincava, falava com o pessoal de casa que queria ser cientista. Você nasceu onde, Max? Eu nasci em Bangu. Você nasceu onde? Bangu, Rio de Janeiro, Zona Oeste. É uma área um pouco mais pobre ali no Rio de Janeiro. É um bairro bem simples. Né? Não chega a ser favela. Né? Não tem tráfico de droga, pelo menos não tinha naquela época. Né? Hoje em dia eu já estou um pouquinho afastado de lá, só vou mesmo para visitar meus pais. Mas quando era criança não tinha nada ali. Né? Você tinha até favelas próximas. Mas aonde eu morava ali era um bairro pobre, mas era classe média baixa, né? E era muito bom, assim. E você tem... Pode falar. Uma irmã. Tem uma irmã. Você disse. Uma irmã. Você tem uma irmã. Mais velha. Você é o mais velho? Não, você é o mais novo, mais você é o caçula. Isso, ela é 6 anos mais velha que eu. Tá, aí desculpa, eu te interrompi. Você sonhava em ser cientista? Quando era criança, né, eu gostava de estudar essas coisas de ciência, queria fazer descobertas, né, sempre fazia muito disso. Aí fui para, né, depois o tempo vai passando no colégio, e eu acho que aquela mentalidade da escola, sabe, de você fazer o mínimo possível, né, porque normalmente é assim, quando você está no colégio, a única coisa que você pensa é passar de ano. Né? Você não pensa... Passar na prova, passar de ano. Exatamente. Você não pensa assim de ter uma realização, de construir algo, de conseguir um objetivo. Né? São poucos os que conseguem, nesse momento ali da adolescência, sair da caixinha. Né? Sair dessa cultura do menor esforço.
Porque o brasileiro ele tem muito isso, infelizmente, né? É um dos defeitos, tem muitas vantagens também, tem muita coisa boa, né, que é própria do brasileiro. Eu vivi 4 anos na Espanha, né, mas mais para frente eu te conto como é que foi essa experiência. Mas um dos defeitos que a gente tem do brasileiro é essa coisa de querer viver de mínimos, sabe? De querer fazer sempre o menor esforço, e parece que a felicidade para muitos, né, assim, o ápice da vida é sair para beber final de semana, sabe? O cara tá satisfeitíssimo com isso, né? E isso sempre é uma coisa que me incomodou. Isso desde adolescente ali, eu percebia que o horizonte de vida de muita gente era esse, e isso não me preenchia, isso não me satisfazia. Eu falei, não, mas não é possível, eu quero algo mais. Mas você acabava, às vezes, caindo nessa mentalidade meio utilitarista, sabe? De você fazer, né? O importante é ter dinheiro para pagar as contas, né? Você viver ali tranquilo e tá bom. Quando eu cheguei no final do ensino médio, essa mentalidade estava muito forte. Tanto que eu não sabia o que eu queria da vida, né? Eu devia ter aí uns 17 anos, 16 para 17 anos. Eu pensava muito em ser militar, né? Mas pensava mais na estabilidade de vida. Não era nem tanto pela vocação de militar, que é uma vocação altíssima. É uma pessoa que é militar mesmo, tem a vocação, né? É algo de servir o país. É uma das vocações maiores que existem, é de militar, né? Eu acho que é militar, médico e religioso. Eu acho que são assim, as 3 maiores vocações nesse sentido, de que você vive para servir o outro, você não vive para si, né? E isso são grandes vocações, são grandes vocações. Então eu tinha pensado muito nisso, mas pensava mais nessa questão da estabilidade, né? Acabou que eu não passei para as provas de militar que eu queria, ficava sempre ali na beirinha, mas nunca passava de fato. E aí, o que eu fiz? Bem, vou fazer vestibular. Aí sabe como é que eu fiz para escolher o vestibular? Eu peguei uma revista que tinha na época, né, que quando você está no 3º ano do ensino médio, eles te dão muito material para você escolher, para você descobrir o que você quer. Eu fiz assim, exatamente assim, o dia que eu estou falando para vocês, não é exagero. Eu peguei e olhei, bem, eu gosto de quais matérias? Eu gosto de matemática, eu gosto de física, né, e um pouco de geografia, né, mas eu não gosto de nada de humanas, biologia, nada disso. Aí eu peguei e olhei qual que eram as profissões que tinham, né, matemática, física como as mais importantes. E aí eu peguei a parte das engenharias. E aí eu olhei, qual que é o salário inicial maior? Aí tinha lá engenharia metalúrgica, R$4.000. Eu falei, pronto, é essa aqui. Nossa, é essa. É essa aqui que eu vou. Né? Isso em 2004, então R$4.000 era muita grana, Muita coisa. Era muita coisa para a época. E foi assim que eu escolhi. E aí eu fiz, né, passei na engenharia metalúrgica para a FRJ, acho que eu fiquei em 12º lugar, e aí fui para lá e comecei, mas entende, não foi eu nem sabia o que se fazia em engenheiro metalúrgico, eu simplesmente fui porque as matérias que eram mais importantes eu gostava, o salário inicial era alto, e diziam, né, era conhecido ali na época de que os alunos que estavam ali no final da engenharia metalúrgica na UFRJ, era muito comum eles irem direto para a Petrobras, sabe, de receber proposta para ir para a Petrobras. Então eu falei, nossa, é esse aí mesmo que eu vou. Com emprego garantido ainda. Garantido, tranquilo. Né? E aí o que aconteceu? Pode falar, Gi. Eu falo demais. Não, só uma observação. Olha só, né? Aquele menino sonhador que queria ser um cientista, ele acabou que isso, ao invés da escola impulsionar isso dentro dele e trazer mais para fora e aflorar mais para descobrir em que área que ele queria, não, foi exatamente o contrário. E aí, escolher qualquer profissão nas coxas, na múltipla escolha ali. Sim, exatamente. E foi formado pela escola exatamente o contrário do que a escola deveria fazer. Só para passar de ano, só para passar na prova, só para passar para o próximo ano. É interessante ver assim, foi totalmente o contrário,
do que deveria ser uma escola, né, Marcos? Nesse pequeno momento aí, de quantos anos? O menino de 6, de 7 até os 17? Exatamente, perfeito. E é interessante porque assim, a minha escola ela era boa, tá? Ela sempre falava de valores, né? Trazia questões de religiosidade, mas é porque a maneira com que o sistema educacional está planejado no Brasil, ele te leva para essa visão utilitarista da vida, né? Para essa visão pragmática, né? O importante é você ter um bom emprego, uma estabilidade e ganhar seu dinheiro, sabe? Isso é o auge da felicidade humana, sabe? É assim que você se realiza plenamente. Existe muito essa mentalidade na maneira com que o nosso sistema educacional está montado. Por exemplo, se você comparar com currículos de escolas americanas, você vai ver a importância que eles dão para a literatura. Você tem literatura todos os anos. Você vai debater Shakespeare, você vai debater Dante, né? Você vai debater uma série de autores, né, que são autores universais, que deram contribuições enormes para a humanidade, né? Então, no Brasil, isso praticamente não existe. Nem na escola, nem na faculdade. Você vai passar a faculdade e você nunca vai ter lido Dostoiévski, um texto de Shakespeare, né? Você não... Quem que é esse? Exatamente, você não vai ter lido. E, gente, isso aí é deixar toda a tradição humana de lado. O que está acontecendo? A escola, ela te prepara tecnicamente, mas ela não te dá nada de formação humana, ou te dá muito pouco, né? Imagina, você não sabe como que você resolve, por exemplo, um problema amoroso, né? Quais são como é que eu poderia dizer, os arquétipos humanos que existem, né? As grandes histórias sobre os grandes dramas humanos. Se a gente não conhecer, se a gente não absorver, se a gente não meditar isso, né? Imagina o namorado e a namorada com problema e ela está desconfiando dele e vai falar, não, amor, eu te amo. Porque a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Entendeu? Porque é a única coisa que ele aprendeu na vida dele. Você não tem formação humana no colégio. Né? Porque a literatura ela é um grande caminho para essa formação humana. E aí tudo que a gente vive, a gente acha que aquele problema, o meu mundo acabou. Exato. Justamente porque a gente não tem noção, essa noção, né, de que os problemas são os mesmos. Ao longo, não é à toa que a Terra é redonda, ao longo de quantos mil anos aí de história da humanidade, os problemas são os mesmos. Exato. São os mesmos. Exatamente. E aí a gente fica observando, né? As pessoas elas têm a tendência de achar que são as piores do mundo, né? Ou seja, eu sou a vítima, ninguém nunca sofreu como eu, sabe? Mas por quê? Porque você não conhece a história da humanidade. Você não viu o que a humanidade sofreu, sabe? Nas diversas épocas. Gente, a gente hoje, né? Se você pegar... eu tiro por Bangu, né? Eu tiro por Bangu. Era muito difícil alguém ter telefone na minha época. Sabe? Demorou anos para ter um telefone lá em casa, era muito difícil, muito difícil. Depois de internet de escada, sabe? Era tudo muito difícil. Agora não, agora tudo é muito mais fácil de conseguir. E as pessoas ainda têm essa sensação de que são as mais desgraçadas, né? A minha vida é a pior de todas, eu sou o ser humano que mais sofre na face da Terra, ou que já sofreu na história da humanidade, sabe? A gente vê muito esse tipo de reação, mas por quê? Exatamente porque você não conhece o seu lugar na história da humanidade. Sabe, o que se passou até chegar aqui? Né? Todas as histórias dos grandes homens, as grandes mulheres que viveram antes de nós, e tudo que foi feito, tudo que foi construído para a gente chegar aqui hoje. Se você falar com um jovem, né, ele não consegue imaginar uma vida sem internet. Né? Não precisa nem ser um jovem, vamos falar da gente. Gente, há 150 anos atrás, né, menos, vamos botar menos, há 120 anos atrás,
pouquíssimas pessoas tinham energia elétrica. Sabe, a gente não consegue se imaginar o que é uma vida sem energia elétrica, entende? A gente não consegue se colocar aonde nós estamos na história humana. Sabe, o que se passou, o tanto de esforço e de conhecimento que foi adquirido e acumulado para que a gente hoje pudesse estar aqui falando numa live no Instagram. Sabe, é algo imenso, é algo imenso. E a gente acaba com falta até de gratidão. Eu trabalhei, eu cheguei a dar aula por um tempo, né, no mesmo colégio que eu dei, para você ver como é que é um colégio bom, né? Eles me botaram para dar formação humana, para dar exatamente o que não tinha na minha época, né, para os alunos do ginásio. Eu trabalhava muito isso com eles, né, a questão da gratidão, né, deles olharem para tudo que eles têm, o ar-condicionado, o celular, e imagina o quanto que não foi de esforço humano através dos séculos, dos milênios, para que você pudesse ter hoje isso que você tem diante dos olhos, que é tão fácil, né? Que é tão simples. Porque esse às vezes é o problema. A gente recebe as coisas com tanta facilidade que a gente acaba não dando devido valor para aquilo que a gente tem, né? E hoje isso, principalmente nos jovens, eu vejo isso muito forte. É natural, né? Todo jovem tem um pouco disso. Mas eu acho que hoje ainda está um pouquinho maior, né? Pelo menos um pouco maior do que na minha época, na minha juventude. Uhum. Voltando então, Max, eu te interrompi. Desculpa. Nada. Volta lá, quando você foi fazer então a engenharia metalúrgica. Engenharia metalúrgica. Exatamente. E aí o que aconteceu, né? Eu sempre fui muito uma pessoa de querer levar algo até as últimas consequências. Eu acredito que é por isso que eu sou católico até hoje, sabe? Porque na época da minha juventude eu estudava tudo que era religião, né? E não tinha as respostas, eu via as contradições, e só na Igreja Católica é que me davam as respostas até as últimas consequências, sabe? Eu me perguntava, eu questionava, eu conversava com o padre, e ia até as últimas consequências ali, e sempre tinha uma resposta. Isso me encantava. Eu falei, caramba. Então você não foi criado como católico, não? Fui criado como católico. Mas eu sempre fui muito questionador. Eu sempre fui muito questionador. Uhum. Eu queria saber as coisas, eu duvidava, eu perguntava, né? Isso desde de criança. Eu lembro que eu perguntava para minha mãe, mas como é que pode Deus ter existido sozinho, né? Antes de tudo? Mas como é que foi? E antes de Deus? Eu sempre me questionava essas coisas. E só no catolicismo é que vinha respostas que realmente, sabe, me saciavam, realmente, caramba, faz sentido isso, né? Então o que acontece? Eu sempre fui muito disso, de me perguntar pela minha vida, de me perguntar qual o propósito da minha vida, o que eu estou fazendo, o que isso vai, aonde isso vai me levar. Sempre fui muito de fazer essas perguntas fundamentais, sabe? Uma coisa que era sempre muito natural, desde criança. E aí, quando eu comecei a metalúrgica, era óbvio que não ia dar certo. Por quê? Porque eu ficava triste. Eu ficava estudando aquilo ali e não via sentido em estar fazendo aquilo. Sabe? Era estudar por estudar. Era estudar pensando no emprego que eu ia ter depois, né? Na estabilidade financeira. Só que isso não me preenchia. Na Petrobras. Exato, na Petrobras. Só que isso não me preenchia. Sabe? Isso não me motivava a me esforçar e dar a vida por aquilo que eu estava fazendo. Então, o que aconteceu? Quando foi o primeiro semestre passou, eu ainda fiz. No segundo semestre, eu falei, cara, eu não aguento mais isso aqui, né? Até porque tinha muita química, que eu não gostava de química na época, né? Hoje eu até gosto mais. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou para física. Olha o sonho de criança voltando, né? Aquele sonho lá do início, falei, não, eu vou para física. Cientista. Exatamente. E aí eu fiz uma prova interna, né? A UFRJ você pode fazer, né? Pelo menos na minha época, não sei como é que está hoje, você pode fazer mudança interna. Porque sempre alguém sai, né? Sempre sobra vaga e tudo. Depois que você faz um ano, você pode fazer essa prova de mudança interna. Aí eu fiz, né? Eu pedi, nem cheguei a fazer prova, eles só me entrevistaram porque ninguém queria mudar para física. Eles até não entenderam. Eu conversei com os professores, né? Eles até não entenderam. Ele falou, nossa, mas eu nunca vi ninguém da engenharia vir para a física. A gente já viu o contrário,
que é até muito... O caminho inverso. É até muito, ele falou, é até muito concorrido, né? As pessoas saírem da física e querem ir para a engenharia, porque até a engenharia era mais fácil. A engenharia, ela te cobra uma matemática muito mais fácil, uma física muito mais fundamental, né? Porque é técnico, né? Senão você não tem tanta dificuldade essas matérias. Na física, não. Na física, você já é bem mais cobrado. Então, o que acontece? Eu basicamente nem fiz prova, conversei com os professores, falei que era o que eu queria, que eu não queria ser engenheiro, eu queria ser cientista, esse sempre tinha sido meu sonho de criança, tudo. Aí eles acharam incrível aquilo ali e falaram, então não precisa nem fazer prova. E já me deixaram, porque até tinha vaga sobrando, né? Tinha até vaga sobrando para entrar. E aí, isso foi em 2005. Né? Em 2006, eu fiz a transferência da engenharia metalúrgica e fui fazer física. E aí você tem motivação. Foi muito mais difícil, sabe? Porque é muito mais difícil. A engenharia parecia coisa de jardim de infância comparado com o que você era pedido para fazer na física. Para você ter uma ideia, teve um professor de física que ele dizia o seguinte, vocês vão fazer a prova, mas vocês não podem usar nenhuma fórmula que você não tenha feito a demonstração antes. Então, antes de você começar a prova, era uma folha assim inteira só de demonstração para você poder usar a fórmula na prova, só para você ter uma ideia, né, da diferença que era. Mas eu gostava daquilo, sabe? Aquilo fazia sentido para mim, eu vibrava fazendo as demonstrações e tudo, e fui fazendo, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um trabalho que eu sempre fui católico, né? Então era muito atuante na igreja, exatamente porque eu fui sempre questionador e a fé católica para mim sempre foi o fundamento da minha vida, né? Sempre foi aquilo que eu sempre tive de mais importante, que é uma coisa que minha mãe também sempre falava muito desde criança, né? Olha, você pode fazer tudo, você pode fazer o que for, mas você tem que entender que a fé é o mais importante na nossa vida. E isso sempre ficou muito forte em mim, e isso fazia sentido para mim. Né? Porque, de fato, é isso. Né? A gente vai viver o quê? 80 anos, 100 anos no máximo? Né? O que é isso se a gente comparar com a eternidade que vai vir depois? Né? Não é nada. Não é nada. Isso é só uma passagem. Né? Então, para mim, sempre foi muito importante. Eu fazia tudo que era curso. Eu, com 12 anos, estava num curso de estudo bíblico, do estudo dos documentos da igreja, era o mais novo que tinha na sala de aula ali da igreja, que era perto da minha casa, né? Todo mundo velho e saiu com 12 anos ali no meio, aprendendo, questionando, o pessoal adorava. Então, eu sempre fiquei assim. E aí, depois que eu fiz a Crisma aos 15 anos, né, eu fui ser catequista de Crisma na minha paróquia. E foi exatamente nessa época, né? Foi exatamente nessa época da faculdade. E aí eu conversava muito com o padre, porque eu fazia perguntas, fazia questionamentos, né? Eu queria conhecer mais sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Eu queria conhecer mais e mais e mais. E aí começou um amigo meu, né? A gente é amigo até hoje, fui padrinho de casamento deles, fui padrinho de batismo da primeira filha deles, né? Mas nessa época, esse amigo meu veio conversar comigo e ele falou assim, olha, eu acho que eu quero ser padre. Aí eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha falado com ninguém que queria ser padre, né? E isso nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Eu lembro que aos 12 anos eu tinha falado para minha mãe que queria estudar no seminário, mas era mais no sentido de conhecimento, sabe? Eu queria conhecer mais. Então, poxa, no seminário é onde eu vou aprender mais sobre isso. Aprofundar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu falei, nossa, que incrível. Eu falei, não, você tem que fazer o grupo de discernimento vocacional e tudo. E aí eu falei para ele, ele estava com muita vergonha, porque ele namorava, né? A namorada dele é a esposa dele hoje, né? É a esposa dele hoje. Somos muito amigos. E aí ele falou, não, mas eu tô com muita vergonha, porque eu já namoro um tempo, eu não sei o que fazer. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou com você
lá no primeiro dia, né? Do discernimento vocacional. E aí a gente foi. E eu, tava maravilhado, nunca tinha ido no seminário, eu nunca tinha conhecido como era, né, a vida de seminarista, como que era o estudo e tal. E aí teve as palestras, eu achei incrível, né, se estudava filosofia, teologia, e aí depois eles conversam com as pessoas novas, né, que chegam nesse discernimento vocacional. E aí o padre veio conversar comigo e eu falei, nossa, eu acho incrível, eu sempre quis entrar num seminário para estudar, para saber. E aí ele falou, então por que você não faz o discernimento vocacional, né? E aí eu fiz. E aí eu continuei indo com esse meu amigo, né? Eu entrei no seminário e ele não. Ele já discerniu de cara que não era isso. Eu entrei no seminário. Engraçado que o padre que me falou, né, para eu fazer, eu falava para ele, padre, mas eu não sinto esse chamado de ser padre, né, esse chamado mais específico. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, você entra, né, com toda a liberdade. No momento que você achar que não é isso, você sai. Né, eu falei, tá bom então, né, gostei dessa ideia. E aí eu lembro que nessa época eu tinha conseguido uma iniciação científica lá na FRJ. Né, eu ia estudar, era a colisão de prótons. Né, nessa época eu estava gostando muito de física da partícula, né? Que a FRJ ela tinha um convênio com o CERN, que é um laboratório que tem o maior acelerador de partículas do mundo, que fica ali entre a Suíça e a França, né, se não me engano. E aí eu estava muito animado também com essa questão, só que aí veio esse chamado para o seminário e eu falei, não, eu vou largar tudo, né? Fui conversar com o professor da FRJ. Aí quando eu falei que eu ia para o seminário, ele achou que era um seminário tipo palestra, né? Tipo um congresso. Tipo um congresso. Tá bom, meu filho. Aí depois você voltar, a gente vai. Exatamente. Exatamente. Aí quando eu expliquei para ele, ele ficou assim, sem palavras. Ele ficou chocado, sabe? E aí, enlouqueceu. E aí ele falou, não, mas pelo menos leva o livro para você ler. Eu falei, mas eu não vou voltar mais aqui. Se eu levar o livro, vai ter que ficar para mim. Aí ele, não, então fica com o livro. Eu fiquei com o livro. Né? E aí fui para o seminário. Aí passei... Mas você chegou a concluir? Cheguei a concluir. Chegou a concluir. Eu me formei em filosofia. A iniciação científica seria uma outra... a iniciação... Não, eu digo lá na UFRJ. Na FRJ, não. Eu fiz 1 ano de engenharia metalúrgica e 2 anos de física. Ou seja, estava no meio do caminho, tinha mais 2 anos ainda. Mas aí eu tranquei a faculdade, eu saí no meio, né, e não terminei, né, a física, não me formei em física, né? Larguei mesmo tudo e fui pro seminário. E aí? Aí eu fiz... No seminário. Aí no seminário teve uma outra grande descoberta na minha vida, que foi a filosofia. Né, que é uma das grandes paixões da minha vida até hoje, sabe? Porque, nossa, eu achava incrível que houvessem pessoas que se perguntavam sobre as causas do mundo. Sabe, de por que o mundo é desse jeito e não é de outro. Eu ficava impressionado que existia isso, que existia uma história da humanidade que pensaram sobre isso. Né, que é uma coisa que não era passado no colégio. Em nenhum momento, né, você ouvia falar de filósofos, você ouvia falar de Sócrates, de Platão, né, mas era aquela coisa muito básica, aquelas frases soltas. Né, e aí quando você aprende a história dessas pessoas, você fala, caramba, eles se dedicaram para aprender a verdade, né? Para descobrir a verdade, para ir até as últimas consequências, até o limite da razão humana. Sabe? E isso me apaixonou de uma maneira, porque foi meio que uma resposta para todos os meus questionamentos que eu tinha até então. Sabe? E que eu nunca achei que haveria uma tradição sobre isso. Né? Então a filosofia sempre me impactou muito. Sempre tive muito prazer de estudar filosofia e de ensinar também. Sempre me encontrei. Eu nunca tive dúvida na minha vocação em relação à formação. Né? A vocação de padre eu nunca tive certeza. Né? Mas a de filosofia, de teologia, do estudo e do ensino, isso sempre foi muito forte. Eu sempre me senti muito realizado. Né? Que era uma sensação que eu não sentia em lugar nenhum.
né? Eu nunca tinha sentido isso, eu só sentia isso realmente no ensino, no estudo e no ensino da filosofia e da teologia. A teologia eu fui para a Espanha, né? A teologia eu me formei na Universidade de Navarra, fiz 4 anos de teologia lá, depois que eu fiz os 3 anos de filosofia na PUC, né? As pessoas podem não saber, mas para ser padre tem que estudar no mínimo 8 anos. Né? Então são 2 faculdades, não é mole não. Não é moleza não, tem que estudar bastante, tem que saber bastante coisa. E aí o que aconteceu? Depois que eu terminei o seminário, continuei ainda na vida religiosa por um tempo, cheguei a fazer uma experiência no mosteiro, né? Porque quando eu queria sair da vida religiosa, eu conversei com os superiores, conversei até com o bispo Dom Orani. O Dom Orani sempre foi um pai assim, para todo mundo lá no Rio. E aí eles falaram, né? Por que você não faz... por que você não vai para um mosteiro para meditar? Né? Eu achei incrível, porque eu nunca tinha ido no mosteiro, né? E eu sempre tinha ouvido falar do mosteiro trapista. Para você ter uma ideia, eles vivem em silêncio. Né? Eu passei 100 dias lá. Né? Ninguém, Meu Deus. Pois ninguém come carne, né? Eles não comem carne. É um estilo de vida milenar. Né? É um estilo de vida que vem lá dos padres do deserto, ou seja, são basicamente aí 2000 anos de tradição espiritual que eles são herdeiros disso. Então você fica em silêncio, né, o tempo todo, você só pode falar na hora do trabalho, e tem que ser coisa relacionada ao trabalho, né? Não é para conversa fora, não. Né? Você está precisando pegar uma coisa, você não está achando, aí você pode conversar, né? Pedir, você sabe onde é que está, mas mesmo assim é tudo muito, poucas palavras, o menos possível. Então você vive essa vida de silêncio lá, você vai dormir umas 7h30 da noite, 8 horas da noite, e acordar 2h30 da manhã. Né? Você acorda 2h30 da manhã todos os dias. Literalmente com as galinhas. Exatamente. 3 horas da manhã tem a primeira oração, tem que estar todo mundo lá na capela rezando, e sempre teve todo mundo lá. Né? E aí começa, oração, né? Tem missa, e aí depois, assim, quando dá umas 8 horas da manhã, se eu não me engano, que é o café da manhã, e 9 horas da manhã trabalho. Né? Eles seguem a regra de São Bento, que é ora e labora, ora e labora. E é exatamente isso. Isso aí resume muito bem a vida do monge, gente. É realmente rezar e trabalhar. Mas eu vou dizer para vocês, é uma vida muito feliz. É uma vida muito feliz. Porque primeiro que eles estão retirados do mundo, né? Você não tem telefone, você não tem internet, você não tem nada disso. Então você não fica sabendo de nada, você não tem televisão, você fica sabendo de nada. Né? É realmente um mergulhar-se para dentro de si. E era o que eu precisava naquele momento. Né? Eu tinha feito muitos anos de vida religiosa, era um passo dramático que eu ia dar, né? De sair da vida religiosa. Então esse momento do mosteiro, de você estar em silêncio, de você estar em constante oração, foi a época que eu mais rezei na minha vida. Né? E é interessante porque você começa a viver uma vida diferente. Sabe? Quando você cresce na sua espiritualidade, a sua visão de mundo muda. Sabe? Você muda completamente a visão que você tem do mundo. A visão que você tem de você, você começa a descobrir coisas que você tem dentro de você que você nunca imaginou. Sabe? Quando você trabalhava muito no mosteiro, né? Tinha que varrer o mosteiro, era imenso, imagina. Você tinha que varrer um mosteiro, assim. E aí eu lembro que eu ficava com muita raiva de estar varrendo aquilo ali, ficava cansado e tudo. Só que você começa a meditar. Gente, é uma experiência única. É uma experiência única. Sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter me passado por eu ter passado por aquela experiência, porque foi algo que me mudou. Né? E você começa a meditar, mas calma aí, por que eu tô com raiva? Né? Essa raiva vem da onde? Porque não veio nada de fora e entrou em mim, sabe? Essa raiva, na verdade, ela veio de dentro. Ela já estava lá. Só que como nunca teve nada me incomodando, né, por muito tempo, porque às vezes você se esforça, mas passa um tempo depois você relaxa. Né? E ali no mosteiro não, você está sempre naquela tensão do trabalho, do silêncio, de tudo. E isso faz com que você se encontre de uma maneira mais profunda, sabe?
E aí eu comecei a ver, eu falei, não, gente, essa raiva vem de dentro, essa raiva sou eu. Né? O mosteiro não tem culpa, ninguém aqui tem culpa, não é o trabalho que está me causando isso. Ele só está me revelando uma parte de mim que eu não conhecia, que eu nunca encarei de frente. Por quê? Porque as coisas do mundo te distraem. Por isso é tão importante para um cristão fazer retiro. Se você não fizer um retiro pelo menos uma vez por ano, você vai ficar tão longe de você mesmo, sabe, que você pode perder o foco, você pode perder totalmente o propósito e você não se conhece mais. Vai chegar um tempo que você vai olhar para si e você não sabe mais quem você é. E por isso a gente precisa desse momento de silêncio, esse momento de estar com Deus, olhar para dentro de si e perceber quem nós somos. Sabe, o mosteiro foi assim... A resposta está lá. Está lá. É a experiência de Santo Agostinho. Né? Eu procurei Deus em todos os lugares e ele estava aqui dentro e eu não sabia. É exatamente essa experiência. E aí, depois que eu saí do mosteiro, eu realmente tomei a decisão, né, de sair da vida religiosa, né, saí, né, e depois aí comecei o namoro, né, com a minha esposa, que hoje é minha esposa, né, e aí, nossa, foi uma realização tão grande, sabe, tão grande, a época do namoro, o casamento, né, a vida que eu tenho hoje, matrimonial, foi algo assim tão grande que eu falei, nossa, eu não tenho dúvida que a minha vocação era realmente matrimonial, sabe? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque foi muito diferente. O que antes era dúvida, né? Os anos todos que eu passei na vida religiosa, nunca tive certeza de que era de fato aquilo. Você acaba indo mais pelo que os outros te falam ou a expectativa que as outras pessoas têm de você, né? Que quando eu entrei no namoro, na vida matrimonial, eu também escolhi a pessoa certa, né? Graças a Deus, Deus me mostrou a pessoa certa. Então, era tudo muito bom, era tudo que me preenchia mesmo. Não é que a gente não teve dificuldade, né? Não é isso, não é que a gente não briga, não é que a gente, sabe, temos as nossas dificuldades de casal, como todo mundo, mas existe uma felicidade interior, existe uma certeza interior que é muito forte, sabe, que me faz superar tudo. Uma certeza interior de que isso é a coisa certa e por isso vale a pena. Exato. Eu nasci para isso, né? Hoje eu estou muito certo disso. Foi aquela certeza que só vai crescendo. Né? Eu falo para ela, né? Olha, eu amo você muito mais do que antes. É incrível como que o amor pode ir crescendo. Porque a gente está naquela época de namoro, da paixão, né? Tudo é muito intenso. Mas ao mesmo tempo, não é sólido, sabe, ainda. E conforme o tempo vai passando, aquele amor vai solidificando, aquele amor vai ficando forte, né? De uma maneira assim que, cara, eu falo, nossa, como é possível o ser humano amar assim? E eu fico com pena das pessoas que vivem de uma paixão para outra, sabe? Porque elas nunca vão ter essa experiência. Elas nunca vão ter a experiência do que é um amor que cresce com os anos, que é um amor forte, sabe? Ela vai ter sempre essa coisa efêmera, uma roda gigante que vai lá naquele ápice, aí depois desce, né? Vem a primeira dificuldade, acaba tudo, e aí ela tem que ir de novo. E é quase como uma pessoa que está viciada, né? A pessoa viciada, ela é assim, ela precisa cada vez de uma droga mais forte para sentir uma sensação mais forte. E o amor verdadeiro não é um sentimento, sabe? Você pode estar triste, você pode estar com raiva, sabe? Mas você continua amando. Você tem aquele sentimento forte dentro de você. E isso é uma experiência humana que eu acho que todos têm que ter. Eu acho que o ser humano nasceu para isso. E é a frase que eu escolhi até para título da entrevista, desse bate-papo. É uma frase que está no seu feed. O amor não é um sentimento, mas uma escolha. Exatamente. É exatamente isso que você está definindo. Exatamente. A pessoa pode ter te feito uma raiva enorme agora. Você pode estar querendo voar no pescoço dela. Você pode estar querendo
né, assim, dá aquele safanão que mãe dá na gente quando a gente pirraça, Exato. né? Mas o amor, ele não deixou de existir Não ali deixou. naquele momento. Não deixou. O amor é um ato da vontade, né? E o casamento é você se comprometer com o outro que eu vou escolher você para o resto da minha vida. Sabe? Eu vou escolher o seu bem. Eu vou procurar o seu bem para o resto da minha vida. É um compromisso total, é íntegro e é para a vida inteira. É por isso que eu fico triste quando eu ouço essa história, né, de poliamor, de não sei o quê. Gente, você tem que se dar totalmente para o outro, não vai sobrar nada para ninguém. Entendeu? Não faz sentido um casamento que não seja entre duas pessoas. Por quê? Porque é uma entrega total. Não há divisão. Eu não tenho como me dividir para outra pessoa. Não dá. É uma entrega total, por inteiro e para sempre. Eu costumo falar que o matrimônio ele é um dos atos mais fortes que o ser humano pode fazer, porque ele está entregando o seu futuro para o outro. Gente, isso é muito profundo. Sabe? Isso é um ato, né, que você vê que é um ato quase divino. Sabe? É algo realmente espiritual. O matrimônio ele não é algo carnal, ele não é algo somente humano. Né? Você está entregando todo o seu futuro para o outro. Né? E é óbvio que você só pode fazer isso se você confirmar aquela escolha todos os dias. Todos os dias eu escolho pelo outro. Todos os dias eu quero o bem do outro. Né? Quando estava na vida religiosa, eu aconselhava muita gente. Né? E de vez em quando vi gente perguntando, eu não sei se eu amo mais a minha esposa, eu não sei se eu amo mais o meu marido. Né? E a primeira pergunta que eu fazia era a seguinte: você quer o bem do seu marido? Você quer o bem da sua esposa? Não, claro que eu quero. Então você ama. Porque amar é isso, é querer o bem do outro. Sabe? Às vezes a pessoa se perdeu nesse caminho. Né? E muitas das vezes o tropeço, que é muito comum que eu via, né, quando eu aconselhava casais, é o egoísmo. A pessoa vai se permitindo certos atos de egoísmo, que começam sempre bem pequenininhos. Né? Começam sempre bem pequenininhos. A gente nem percebe. E depois vai aumentando, 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 aumentando. E daqui a pouco o outro passou a ser um detalhe na sua vida. Né? Os melhores momentos você não divide mais. Eu lembro que na época do namoro eu falava muito isso com a minha esposa, né? Porque uma das coisas que sempre eu via que ia dar muito certo a gente, porque a gente era amigo um do outro. Sabe? A gente gostava das mesmas coisas, até hoje. Né? Então a gente fazia tudo junto, a gente se divertia junto. Né? E até hoje é assim. Né? Eu não consigo pensar em me divertir, em fazer algo que eu gosto, sem fazer com ela mais, sabe? Eu preciso estar junto, porque senão não é mais a mesma coisa. Parece que falta algo, sabe? E quando, porventura, a gente faz, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, quando eu chegar eu tenho que contar. Exatamente, não é assim? Exatamente. Quando eu saí da vida religiosa, foi um momento muito difícil para mim profissionalmente. Né? Porque eu estava com um diploma de filosofia, muito difícil você conseguir dar aula de filosofia, né? Que nem era licenciatura, então é mais difícil ainda, eu tinha que fazer um complemento. Eu estava com um diploma de teologia da Espanha, que aí você pode pensar, poxa, mas é da Espanha. Só que sabe qual é o problema? Pelas leis do Brasil, esse diploma não vale nada. Esse diploma não vale nada no Brasil. Eu teria que fazer um reconhecimento, teria que gastar uma grana boa, passar um tempo para conseguir reconhecer aquele diploma. Então foi realmente assim, uma situação que eu estava sem visão de futuro nenhuma. Sem visão de futuro nenhuma. Estava dando aula naquele colégio lá, que foi o mesmo colégio onde eu estudei, né, que são pessoas muito boas. E aí eles falaram, não, vamos dar essa formação humana, é uma coisa que a gente sempre quis fazer aqui. Né? E aí eu dava essa formação humana, essa aula de filosofia lá, para 2 turmas de ginásio. Eu acho que nem fala mais ginásio hoje, né? Fala ensino fundamental 2, se eu não me engano. Era fundamental 2, era isso mesmo. Era para o 6º e 9º ano que eu
que eu dava aula, né? Mas eu ganhava muito pouquinho, sabe? Não dava nem para me sustentar. Eu tinha que continuar morando aqui na casa dos meus pais. E dava aula particular. Eu sempre dei aula particular, né? Já de muitos anos. De várias matérias, matemática, física, química, dava aula particular de tudo. Então, estava dando aula particular e vendo disso. E aí o Alan, né, o Alan dos Santos, jornalista, a gente entrou no seminário juntos, mas ele saiu antes de mim. Né, ele saiu do seminário antes de mim. E aí ele conversando comigo, ele falou assim, não, cara, você tem um potencial enorme, pô, te conheço. Vamos fazer o seguinte, vem trabalhar comigo, de jornalista. Eu falei, de jornalista? Aí ele falou, vem trabalhar comigo, vem trabalhar no Terça Livre. E aí eu fui. Né? A gente já tinha um desejo muito grande, eu e minha esposa, na época, né? A gente namorava, a gente tinha já estávamos noivos nessa época. A gente tinha um desejo muito grande de sair do Rio de Janeiro. Né? A gente queria muito sair do Rio de Janeiro. E aí, quando o Alan falou, você viria para Brasília? Porque tem que trabalhar aqui. Aí eu falei, cara, se você falar, eu vou amanhã. E aí não precisa nem falar duas vezes. E aí eu conversei com ela, né? Porque era uma decisão que a gente tinha que tomar juntos, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar em Brasília sozinho, até ter o dinheiro para a gente casar. Ela aceitou, e aí eu vim para Brasília. Isso em outubro de 2019. Estou aqui até hoje. E aí o trabalho no Terça Livre foi maravilhoso. Gostei muito de trabalhar com jornalismo, aprendi muito. Né? Uma coisa que até hoje ainda quando eu olho as notícias, eu falei, não estou aguentando, tem que comentar, vou ter que postar no meu Telegram, comentar, porque você, sabe, você quer participar do debate. Né? O jornalismo é algo também que foi uma experiência muito boa. Né? Eu acho que eu fiquei com essa veia jornalística até hoje. Né? O bichinho te picou. Pois é, e eu gosto disso. E aí, depois veio a história que vocês já sabem, né? Outubro de 2021, basicamente o Terça Livre teve que acabar, porque eles cortaram todas as formas que o Terça Livre tinha, né, de sustento, porque eles bloquearam as contas, inclusive eles ameaçaram com multa de R$50 mil por dia se o Terça Livre continuasse funcionando. Mesmo se você transmitisse os programas em outro lugar, que era o artigo 220, né, que a gente cedeu os direitos para o artigo 220, que é uma empresa com sede nos Estados Unidos. Mas mesmo assim eles mandaram essa multa para o Terça Livre. Isso chegou na empresa. E aí a gente teve a reunião, né, lá no Terça Livre, e falaram, olha, pessoal, infelizmente, né, a gente tem muitos assinantes, a empresa estava crescendo, a gente estava com uma perspectiva de ir para a TV, de ir para a rádio, e aí eles falaram, olha, infelizmente não tem como. A gente não tem como pagar o salário de vocês desse mês. Isso era 22 de outubro, se eu não me engano. Eles não tinham como pagar o salário do mês que a gente tinha trabalhado. E aí, né, todo mundo foi demitido, não tinha o que fazer, não tinha como continuar. Eu não consegui nem avisar para minha esposa. Foi um momento assim muito difícil, muito triste mesmo, a gente ficou muito triste. E aí quando eu cheguei em casa, que eu contei para ela, nossa, ela caiu em prantos, eu também, a gente chorou muito, porque a gente não vê futuro, sabe? A gente não... Eu não sei como eu ia pagar o meu cartão de crédito, eu não sabia como é que eu ia pagar o aluguel do mês que eu já estava ali, sabe? Foi muito, muito difícil. Foi algo que eu não quero que ninguém viva isso, sabe? É um drama muito grande. Porque uma coisa é você saber que a empresa está falindo, que você saber que a empresa está acabando. Você vai começar a se preparar, você começa a perceber. Mas uma coisa é uma empresa que estava num auge, que estava num crescente, em ascensão, e de repente, pum, acabou. Um capital para investir. Exato. E de repente acabou, sabe? De uma hora para outra, assim, literalmente. E por uma arbitrariedade. Foi a primeira vez no Brasil que se mandou, praticamente se fechou uma empresa de jornalismo. Com censura mesmo. Foi uma censura. Então foi um choque, assim, eu não sabia o que fazer nos primeiros dias.
sabe? Ficava muito aflito, de vez em quando eu e minha esposa, a gente acabava chorando de novo, porque a gente via, não sabia o que fazer. E aí foi quando me falaram, olha, cria um canal no YouTube, você tem conteúdo. Ah, tá. Então até então você não tinha. Eu imaginava que você tinha esse canal seu, particular. Não próprio. Não tinha. Eu tinha até uma conta no Instagram, eu tinha planos de fazer um canal, mas só que o trabalho do Terça Livre era muito intenso, né? Eu falei, eu não vou conseguir dar atenção para um canal do YouTube e fazer o trabalho que eu fazia no Terça, né? Apresentava 2 programas diários, né? Editava a revista online, que era uma edição semanal, editava o portal online, né? O diário. O diário, até que o diário nem era tanto, era uma outra equipe que fazia. Mas a parte do portal... Eram quantas pessoas? Eram mais ou menos 50 funcionários. 50 funcionários. E foi assim, um baque. As pessoas choravam no dia que a gente... que foi avisado que não ia ter como continuar e que tinha que acabar o Terça. As pessoas falando que trabalhavam de graça, sabe? Mas a gente falou, gente, a gente não pode continuar trabalhando. Eles proibiram a gente de continuar trabalhando. Senão eles vão... Porque mesmo que todo mundo continue trabalhando de graça, vai ter multa. Vai ter multa, exatamente. E aí foi quando eu resolvi fazer o canal, pedir ajuda das pessoas, e eu vou dizer para você, deu o que a gente precisava para sobreviver. Para poder pagar as contas, pagar o cartão de crédito, pagar a comida, assim, não foi nada a mais do que isso, mas foi o bastante, sabe? Foi o bastante, porque as pessoas realmente doaram, assim, nossa, eu e minha esposa, a gente é muito, muito grato aos nossos seguidores, assim, as pessoas realmente permitiram que eu pudesse continuar com o trabalho no canal, que é um trabalho que eu amo, né? Exatamente aquilo que eu falei antes, né? O estudo e ensino de filosofia, de teologia, formação humana, espiritual, cultural, é o que eu amo fazer. Então hoje é o que eu tenho feito. E eu estou vivendo basicamente de doação, porque o YouTube ele paga muito mal, gente. Assim, se eu fosse viver do YouTube, não conseguiria. Eu teria que voltar para casa dos meus pais, né? O que realmente me faz sobreviver hoje é a doação do Pix das pessoas. É por isso que eu estou planejando fazer um curso, lançar um curso, que vai ser uma introdução à filosofia, mas eu quero ir para a prática, sabe? Eu quero mostrar para as pessoas como que a gente pode se desenvolver como ser humano, como que a gente pode desenvolver as virtudes, desenvolver a nossa inteligência, sabe? Para poder atuar melhor, para entender os problemas que estão acontecendo hoje e descobrir quais são as soluções que a gente pode aplicar na nossa vida. E é isso. Que lindo, Max, que lindo. E eu fico acompanhando, assim, você na prática, né, da sua trajetória, essa breve conversa nossa aqui, é a prova, né, de que uma porta se fecha se a gente não se acomoda, se a gente não para, com certeza. Deus vem e consegue te mostrar. Olha aqui, meu filho, olha aqui essa janela, ó. É o que eu falo. Meu filho, olha aqui essa janela para você. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Não tenha dúvida disso. É só você fazer a sua parte. Você faz até onde der, né? Muitas vezes eu falava isso com a Gabi, né? Falava para minha esposa. Falei, amor, eu fiz até onde dava. Agora é com Deus. E sempre vinha. Foi... A ligação do Alan foi num momento desse, quando ele me ofereceu e vim para o Terça Livre, sabe? Então, sempre faz a sua parte e confia que Deus faz a dele. Tudo, né, Marcos? Tudo. Porque olha quantas vezes que você teve que se reinventar. Exato. Quantas vezes, né, que você teve que dar um salto ali. Não era isso, exato. A gente começa de novo. Exatamente. O que não pode é parar. Não pode desistir, não pode desanimar. Você tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar mesmo. Assim, até onde você der. Né? Ah, mas não dá mais. Então tá bom, fica tranquilo. A solução vai vir. Agora você estava falando de sonhos aí, de projetos para o futuro. São cursos. Isso. Você pensa em escrever um
livro? Já O que estou que você pensa? escrevendo, já estou escrevendo. Já estou escrevendo alguns livros com algumas reflexões, né, que eu tenho feito sobre o momento atual, né, e formação também filosófica, teológica, de espiritualidade. Né? Eu estou escrevendo assim, muita coisa e depois eu quero ver como é que eu vou coadunar isso num livro ou talvez mais de um. Né? Mas eu tô escrevendo sim, né? Quero poder publicar um livro. Mas assim, de início, o meu primeiro projeto vai ser esse do curso. Né? Eu quero fazer essa introdução à filosofia, pegar a experiência, né, da vida de Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são assim grandes faróis da sociedade ocidental, do mundo ocidental. Né? As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam absorver aquilo para a vida delas, né, para a gente poder seguir na nossa vida, porque, gente, se a gente não se colocar no nosso lugar na história humana, se a gente não aprender com esses grandes sábios, né, você vai viver quase como um animal, né? Você vai viver quase como um bichinho ali, ou um robô, né, no automático, e você não consegue entender o que está acontecendo. Você vai sendo só levado pelo vento, né? Você vai sendo só levado pela maré aí dos eventos, dos fatos, sabe? O pessoal está perguntando o meu canal, o canal é Max Cardoso, tá, pessoal? Quem quiser entrar lá, né, se inscrever, vai ficar muito feliz. Max, é diário? Diariamente tem conteúdo? Então, como é que você divide? Como é que você... Como agora eu tô preparando esse curso, eu tô com menos tempo para lançar os vídeos do canal. Então eu tô fazendo o seguinte, né? Tem vídeo domingo, né? Terça-feira, quarta-feira é live e sexta-feira tem vídeo. Então é domingo, terça, quarta e sexta, né? São os dias. Né? Sempre de manhãzinha, às vezes, normalmente é 4, 5 horas da manhã, eu lanço o vídeo na domingo, terça e sexta, e na quarta-feira, às 22 horas, eu faço uma live. Aí os temas são variados das lives. Né? Público em geral. Não tem, assim, definido não. Idade, qualquer não. Público idade, em geral. Idade, gente. O importante é querer melhorar o seu conhecimento, é querer melhorar-se como pessoa, saber mais, sabe? A gente melhorar o mundo mesmo. Né? O objetivo final é esse, né? A gente, através da formação, através do conhecimento, tanto intelectual, cultural, espiritual, filosofia, teologia, cultura, informação, é o que eu busco levar para as pessoas, né? Informação de qualidade, para que a gente seja melhor. Né? Eu sou o primeiro a ser beneficiado com isso. Né? O estudo, né, e a gravação das aulas me ajudam muito também a melhorar. E eu fico pensando assim, muitas vezes a gente quer que o mundo melhore, mas lá, né? Exato. O mundo melhora lá em Brasília, lá com os senadores, eles é que têm obrigação disso, né? O prefeito, os vereadores, eles que melhorem o mundo tem que ser melhor, mas eu estou aqui no meu mundo, exato. no meu comodismo, não é? A gente tem que fazer a nossa parte para o mundo ser melhor. Com certeza. Se você pensar, de onde vêm os senadores? De onde vêm os ministros? De onde vêm os deputados? Os vereadores? Os governadores? Os presidentes? Ele vem das famílias. Então, eles não vêm do espaço, sabe? Eles não caem de paraquedas, já senador, já deputado. Não. Os políticos vão vir das famílias brasileiras. Então vai vir do meio de nós. Os futuros, né, políticos são as crianças de hoje. Então, se você não se melhorar, se você não busca melhorar a sua família, se você não busca ajudar a melhorar aqueles que estão na sua volta, o país nunca vai melhorar. Não adianta você querer colocar um problema no outro, lá numa instituição, porque é muito genérico, né? É muito fácil falar, o problema são os políticos. Mas, gente, os políticos vêm da onde? É uma raça alienígena? Né? Não é algo que vem das famílias.
Então, a gente precisa melhorar a nós e as nossas famílias. Se todo mundo tiver isso bem colocado na sua mente e botar isso como seu objetivo de vida, a gente vai ter um país melhor necessariamente. Pode ser que leve 20, 30, 40 anos, mas virá. Com toda certeza. Max, muito obrigada. Nada, Gi, foi um prazer. Muito obrigada. Não tenho nem assim palavras para dizer o tanto que conversar com você parece que preenche a gente. Bom, é muita informação boa, muita vontade de ser melhor mesmo. Parece que você contagia a gente com essa vontade de querer ser melhor. Que bom, graças a Deus. Você quer deixar mais algum recado? Só isso, né? Quem puder entrar lá no canal Max Cardoso no YouTube, eu também tenho um canal no Telegram, né? Max Cardoso BR. Eu sempre vou avisar quando saem os vídeos, eu sempre aviso lá no canal do Telegram. Também tenho um Twitter, não uso tanto o Twitter, mas todo dia eu faço sempre alguma postagem, né? Max Cardoso BR também. E fiquem atentos aí no meu canal do Telegram, que é o Max Cardoso BR, e no canal do YouTube, que eu vou estar trazendo aí esse curso, né, daqui a pouquinho, que é um curso basicamente isso, é para a gente se melhorar. Eu quero explicar para as pessoas, através desses grandes sábios da humanidade, né, como que o ser humano funciona, que é uma coisa que não é falada, né? A gente tem estruturas dentro de nós que a gente precisa conhecer, entender como elas funcionam e como que elas devem funcionar melhor, o que a gente tem que fazer para que essas estruturas funcionem melhor. E aí eu vou mostrar esse caminho nesse curso, né, para que e isso tem um efeito, que é libertar a sua inteligência. Quando você liberta a sua inteligência, você vai ficar imune. Gente, isso eu garanto. Se as pessoas seguirem lá as dicas que eu vou dar nesse curso, né, estudarem, se esforçarem, você vai ficar imune a todo tipo de ideologia, você fica imune a todo tipo de propaganda dessas que existem hoje, sabe? E você vai conseguir enxergar as coisas, você vai ter a visão de mundo mais clara. Muita coisa que hoje pode estar meio nebulosa, com esse estudo, com essa formação, eu tenho certeza que vai clarear muito, porque basicamente eu vou estar trazendo a minha experiência de vida que eu falei aqui para as pessoas. Eu comecei a estudar isso assim, de maneira mais sistemática. Eu já estudava antes de maneira curiosa, né? Mas de maneira mais sistemática em 2007. Então já são aí basicamente 15 anos de estudo acumulado e eu acho que já tem muita coisa boa que eu quero trazer para as pessoas. Maravilha, Max. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Nesse seu sonho, nesses seus planos. Que ele estando na frente, tudo vai dar certo. Amém. Amém. Muito obrigado, Gi. Obrigado mesmo pelo convite. Abraço. Com Deus. Abraço, Gi. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Este foi o programa Trajetória e eu espero que a história do Max Cardoso tenha impactado você, despertado em você a vontade de ser uma pessoa melhor e que você seja agente de transformação na vida de outras pessoas. Então, compartilhe essa história compartilhando esse vídeo. Um beijo no seu coração.